Agora, irmão, abra a sua Bíblia lá no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 1, a partir do versículo 12. Hoje nós vamos pensar um pouco se o conhecimento, a alegria ou o trabalho podem dar sentido à vida. Muitas pessoas hoje estabelecem um desses objetivos como o objetivo maior da sua vida. Muitas pessoas entendem que o conhecimento, que a sabedoria é o principal objetivo da vida, porque a educação muda todas as coisas, a educação transforma o mundo e somente a educação e o conhecimento e o avanço da ciência podem fazer o mundo um lugar melhor. Outras pessoas vão entender que a alegria é o sentido da vida, que ter prazer, que se alegrar, que encontrar satisfação em alguma coisa, isso é que dá sentido à vida. Já outras pessoas vão buscar sentido no trabalho, naquilo que elas podem construir com as suas mãos, naquilo que elas podem fazer e deixar aí de legado para o mundo. Então nós vamos ver hoje o que Salomão fala a respeito dessas três coisas: conhecimento, alegria e trabalho. E aí vamos relembrar o que nós ouvimos domingo passado. No primeiro sermão, vimos que Salomão, ele escreve o seu livro falando sobre se questionando sobre qual é o sentido da vida. Então ali nos primeiros versículos ele já chega a uma conclusão que nada que o homem faça pode dar sentido à sua vida, que o trabalho, o esforço próprio nas coisas deste mundo não é suficiente para dar sentido à vida humana. Então ele ingressa, numa jornada ainda na busca pelo maior sentido da vida, e é esse texto que nós vamos ler hoje. Ele se envolve numa grande investigação, com todo o seu conhecimento e a sua sabedoria, para ver a que conclusões ele chegaria sobre o sentido da vida. E aí esse texto que a gente vai ler hoje é muito interessante, porque ele é muito autobiográfico. Salomão, ele fala muito de si mesmo, daquilo que ele fez e principalmente de como ele ficou frustrado na sua pesquisa, na sua investigação e naquilo que ele fez durante algum tempo, tentando achar sentido para a sua vida. Então acompanhe aí, Eclesiastes capítulo 1, a partir do versículo 12. A nossa reflexão hoje vai até o final do capítulo 2, mas eu não vou ler tudo agora. Eu vou ler as partes e a gente vai falando e explicando aqui. Então, primeira parte, versículo 12. Eu, o mestre, fui rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo o que é feito debaixo do céu. E que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol. Tudo é inútil, é correr atrás do vento. O que é torto não pode ser endireitado. O que está faltando não pode ser contado. E eu fiquei pensando, eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Por isso me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior o desgosto.
Nessa primeira parte, irmãos, Jerusalém, aliás, Salomão, ele mais uma vez dá aí as suas credenciais, ele fala quem ele era. Ele diz que foi rei de Israel em Jerusalém. Ele diz que se tornou famoso. Ele diz que foi o mais sábio que já houve naquela cidade, de todos os que governaram antes dele. E ele adquiriu muita sabedoria e muito conhecimento. Então ele pensou consigo mesmo: já que eu sou um homem tão inteligente, eu vou começar a investigar a sabedoria, investigar o próprio conhecimento e tentar entender um pouco daquilo que é feito debaixo do céu, ou debaixo do sol. E como eu já falei, essa expressão aí que vai aparecer muito no livro, se refere ao nosso plano físico, material que nós vivemos. Tudo que acontece debaixo do sol se refere à nossa vida aqui física e material. Então, sendo um homem muito inteligente, Salomão disse: agora eu vou usar a minha sabedoria para investigar, e ver onde eu posso encontrar o verdadeiro sentido das coisas. Logo, Salomão descobriu, nas suas primeiras investigações, o quanto a vida aqui no mundo é difícil. Ele mesmo falou aí que o fardo que Deus pôs sobre os homens é pesado, que tudo é inútil e é correr atrás do vento. Então, Salomão descobriu aí na sua investigação que a realidade da vida é muito severa, até às vezes mais do que nós pensamos, esperamos ou imaginamos. De tal forma que ele diz: as coisas são tão inúteis que o mundo do jeito que está dificilmente pode ser consertado. Por isso que ele vai dizer que o que é torto não pode ser endireitado, o que está faltando não pode ser contado. Então Salomão entendeu que com a sua sabedoria, de que todo o seu conhecimento ainda não era capaz para resolver o grande mal que há no mundo. Salomão entendeu que toda a sua sabedoria, a sua inteligência, a sua sagacidade não era suficiente para resolver os grandes dilemas da humanidade. E ele diz que pensou e se esforçou para compreender a sabedoria, a loucura, a insensatez, e ele entendeu, mais uma vez, que isso é correr atrás do vento. E aí essa expressão é muito interessante, porque fala o quanto é difícil esse trabalho, de entender as coisas e tentar resolver os grandes dilemas do mundo. Quem é que corre atrás do vento? É que você não pode ver, não pode tocar, é que você não sabe de onde vem, nem para onde vai. E aí ele conclui aí no versículo 18, que quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. Quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Então, no final aí da sua reflexão, sobre a sua investigação, sobre as coisas do mundo, ele entendeu: quanto mais eu sei, mais triste eu fico. Quanto mais conhecimento eu adquiro, maior é o desgosto. E alguém já falou por aí que às vezes a ignorância é uma dádiva de Deus. Às vezes você não saber algumas coisas é uma bênção que Deus dá. E aí Salomão entendeu algo muito parecido com isso. Porque no seu grande conhecimento, ele entendeu profundamente o quanto a realidade da vida é difícil. E aí, enquanto muitas pessoas vivem num positivismo extremo, numa ilusão de que o mundo é um mar de rosas, aquelas pessoas mais antenadas com a realidade do dia a dia, às vezes chegam a pensar, meu Deus, que mundo difícil é esse que a gente vive. Aquelas pessoas que nunca acompanham as notícias, nunca veem os noticiários,
né, que nunca se atualizam daquilo que está acontecendo, às vezes pensam que está tudo muito bem. Já por outro lado, aquelas pessoas que acompanham diariamente, hora a hora, aquilo que está acontecendo no mundo, às vezes chegam meu Deus, que tristeza é esse mundo que nós vivemos. Né? E aí você imagina, Salomão, né? Ora, se a gente, no nosso pouco conhecimento, a gente se entristece ao conhecer a realidade dura da vida, então você imagina a tristeza e o desgosto que veio sobre Salomão. Né? O homem mais inteligente da sua época, o rei mais sábio que houve no seu tempo, o quanto ele se entristeceu e o quão grande foi o seu desgosto ao entender a grande realidade difícil que é a vida e o quão difícil é para os homens, com o seu próprio conhecimento, resolver os dilemas da humanidade. Então ele desistiu. E aí ele foi procurar um outro rumo. Eu vou tentar outra coisa, sabedoria não dá certo. E aí veja o que foi que ele fez. Capítulo 2, versículo 1. E diz assim: eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria. Descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura, e a alegria de nada vale. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos, construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras e também de um harém, as delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei a nada do que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Então, nessa nova etapa da jornada de Salomão, ele resolveu, investigar se a alegria, se os prazeres e o trabalho poderiam dar sentido à vida de alguém. E aí veja que ele relata a sua experiência, de tudo aquilo que ele fez. Ele disse a si mesmo, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas o interessante é que tudo isso ainda fazia parte da investigação dele. Porque ele diz aí no versículo 3, entregou-se ao vinho, mantendo a mente orientada pela sabedoria. Então ele ainda estava ali, na sua investigação. No versículo 9, ele diz que se tornou mais poderoso dos reis, conservando comigo a minha sabedoria. Então, tudo que ele fazia tinha esse propósito de investigar o mundo, de saber as coisas e ver o que era que poderia dar sentido à vida. Então, primeiro ele tentou a alegria, tentou os prazeres, as coisas boas da vida, e aí ele concluiu que o rir é loucura, que a alegria de nada vale, ou tentar mascarar a dureza da vida com o riso, com a alegria, ele disse é loucura. O riso, a alegria não é o sentido último da vida.
Então ele tentou os prazeres, as alegrias, né? Ele diz que entregou-se ao vinho, à extravagância, né? E aí isso também não deu certo, ele encontrou mais uma vez frustração. Então ele saiu do trabalho, né? Aliás, saiu dos prazeres para o trabalho, né? Para a conquista de bens econômicos. Então ele se lança a grandes projetos, ele constrói casas, planta vinhas, ele faz jardins, pomares, todo tipo de árvore frutífera, né? Ele se dedicou a construir um grande palácio, muito bem arquitetado e arrumado para si mesmo. Não só construir uma grande casa, mas em adquirir bens. Ele comprou escravos, escravas, houve escravos que nasceram na sua casa, teve mais bois e ovelhas do que todos os reis antes dele. Né? E aí quando nós lemos o relato da vida de Salomão, lá no livro dos reis, o livro vai dizer que Salomão foi um homem tão rico e tão poderoso, que o ouro e a prata, né, que eram os metais mais preciosos daquela época, se tornaram assim muito comuns. Se tornaram, né, como qualquer outro elemento de tamanha abundância, de tanta coisa que havia, né, o ouro e prata quase que perderam o seu valor. Né, de tão rico que foi Salomão. E ele não se poupou a nada, né, na sua loucura incessante, por achar algo que desse sentido à sua vida, ele fez tudo que estava ao seu alcance. Né? Ele serviu-se de cantores e cantores, então ele voltou novamente para os prazeres, né? Ao entretenimento, aos artistas da sua época, que poderiam, né, dar-lhe alguma alegria, inclusive a uma grande vida sexual. Né? Ele disse que teve um harém, né? O texto fala aí sobre as delícias dos homens. E aí, mais uma vez, né, o livro dos reis vai dizer que Salomão teve 1000 mulheres, né, 700 esposas, 300 concubinas, isso que pode se contar. Né? Ninguém sabe se teve mais aí alguém perdido nessa conta. Versículo 10, ele diz: não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Né? Então, assim, no seu desejo extremo de achar sentido para a vida, ele fez tudo que estava na frente dele, ele foi fazendo. Desesperado, procurando o sentido para a sua vida. E aí, ele chega a uma grande conclusão, no versículo 11. Quando avaliei o que as minhas mãos haviam feito, percebi que tudo foi inútil. O riso, os prazeres, né, os bens que ele adquiriu, os jardins belíssimos que ele plantou, né, os escravos, os bois, todos os seus casamentos, tudo foi inútil. E ele encerra no versículo 11, dizendo: não teve nenhum proveito, não há nenhum proveito naquilo que se faz debaixo do sol. Mais uma vez, aí talvez depois de anos da sua vida, então você imagina quantos anos da sua vida alguém tem que se dedicar para fazer tanta coisa, né? Para ser tão rico, para ser tão poderoso, né? Para adquirir tantos bens, para construir uma casa tão imensa como ele disse que construiu, né? Jardins tão maravilhosos. Então ele certamente dedicou anos da sua vida, né, tentando achar que isso fosse o sentido. E aí no final ele diz: não teve nenhum proveito. É inútil, foi correr atrás do vento. Quer saber? Vou voltar para a sabedoria. Vou mudar mais uma vez aqui o rumo da minha investigação. Então acompanhei no versículo 12. Capítulo 2, versículo 12. Então, e aí vamos entendendo, né, qual foi o destino da jornada de Salomão até agora. Primeiro, ele se propõe a investigar a vida e ele constata que a sabedoria não pode dar sentido. Ele se frustrou com a sabedoria. Depois ele se volta para os prazeres e também contra a frustração.
E agora ele volta para a sabedoria. Então ele diz assim: passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez. O que pode fazer o sucessor do rei, a não ser repetir o que já foi feito? Percebi que a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. O homem sábio tem olhos que enxergam, mas o tolo anda nas trevas. Todavia percebi que ambos têm o mesmo destino. Aí fiquei pensando: o que acontece ao tolo também me acontecerá. Que proveito eu tive em ser sábio? Então disse a mim mesmo: isso não faz o menor sentido. Nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre. Nos dias futuros, ambos serão esquecidos. Como pode o sábio morrer como o tolo morre? Então ele se volta para a sabedoria e mais uma vez ele fica frustrado. Ele diz: quer saber? É melhor ser sábio e inteligente do que ser tolo. Mas tem um problema nisso. O que aumentou ainda mais a frustração é entender que sábio ou tolo, o destino de todos é o mesmo. Todos morrem. E aí, para Salomão, isso não fazia o menor sentido. Como é que pode? Que lógica da vida é essa? Em que pessoas sábias, pessoas inteligentes, pessoas que tomam boas decisões na sua vida, pessoas que constroem coisas boas na vida, morrem da mesma maneira do que pessoas que só fazem coisa errada na vida. Que não sabe tomar uma decisão, que não acerta uma, que só toma caminho errado. Para Salomão, isso não deveria ser assim. Embora, sim, a sabedoria seja melhor do que a insensatez, indiscutivelmente, assim como a luz é melhor do que as trevas, também o destino de todos é o mesmo. E ele diz aí: o que pode fazer o sucessor do rei, a não ser repetir o que já foi feito? Aí ele muda de novo. Então ele volta-se para o trabalho. Versículo 17. Por isso desprezei a vida. Então olha só como é que estava o coração de Salomão. Depois de tantos anos de jornada, buscando o sentido da vida, depois de usar o seu conhecimento para refletir sobre a sabedoria do mundo, sobre a alegria do mundo, sobre o trabalho, sobre o destino dos sábios e dos tolos, depois de encontrar frustração, vez após vez, ele acaba desprezando a vida. Quer saber? Viver não serve para nada. Não vale a pena. É só desgraça e sofrimento. E ele vai dizer: porque o trabalho que se faz debaixo do sol é muito pesado. Tudo era inútil, era correr atrás do vento. Desprezei as coisas pelas quais eu tanto me esforçava, pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. Ele entendeu, que até mesmo o trabalho, que talvez fosse algo mais substancial, não valia nada. Ele se esforçou na construção do seu jardim, do seu palácio, em toda a sua riqueza, e chegou um momento que ele desprezou aquelas coisas. Sabe por quê? Porque ele ia morrer. E tudo aquilo que ele construiu, ele não ia ser desfrutado por ele, mas pelos seus sucessores. E o pior, veja no versículo 19: quem pode dizer se ele será sábio ou tolo? Todavia terá domínio sobre tudo o que realizei com o meu trabalho e com a minha sabedoria debaixo do sol. E isso também não faz sentido. E aí, mais uma vez, irmão, veja como Salomão esteve desesperado. Cheguei ao ponto, no versículo 20, de me desesperar por todo o trabalho no qual tanto me esforcei debaixo do sol. Pois o homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade. Isso é bom, mas a desvantagem é que ele terá que deixar tudo o que possui
como herança para alguém que não fez nada por aquilo. E para Salomão isso parecia altamente injusto e sem sentido. Isso é um absurdo e uma grande injustiça. E aí ele pergunta: que proveito tem um homem de todo esforço, de toda ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Durante toda a sua vida, seu trabalho é pura dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa, e isso também é absurdo. Salomão, irmão, chegou no limite, né, da frustração pela busca do sentido da vida. Ele quer saber, né, nem aquilo que nós construímos vale a pena, porque eu que trabalhei com tanto esforço para construir um reino extremamente poderoso, né, e rico, pode vir alguém aí depois e tolamente desperdiçar tudo que eu construí. E, ironicamente, foi o que aconteceu. A história dos reis vai nos mostrar, né, o quanto foi poderoso o reinado de Salomão e o quão tolo foi o seu filho Roboão. Foi por causa de Roboão que a nação foi dividida, né, em reino do norte e reino do sul. Roboão, né, cercou-se de conselheiros tolos, jovens e inexperientes, e desprezou os conselheiros sábios e experientes do seu pai. Ele disse: quer saber? O negócio está fácil demais. Vamos aumentar aqui, dobrar os impostos, para todo mundo saber o que é um rei de verdade. Consequência, o reino foi dividido. Houve uma rebelião, houve um rei que se apossou ali naquele momento, e aí a nação foi dividida. E nunca mais a nação foi unida novamente. Nunca mais o reino de Israel e o reino do sul, o reino de Judá, foram um só povo novamente, por causa da tolice de um filho tolo, que pegou o trabalho do pai e jogou no lixo. E aí, não sei se Salomão, viveu para ver isso acontecer. Talvez não, não pesquisei sobre isso. Mas ele sabia muito no seu conhecimento que isso poderia acontecer. De que todo o seu trabalho no reino poderia ter sido jogado no lixo por causa de um filho tolo que herdaria de graça tudo que ele levou a vida inteira para construir. Então, ele percebeu que não há garantia nem para o nosso próprio trabalho. Aquilo que se esforça, que você se esforça para construir, aquilo que você faz na sua vida, não existe nem garantia de que você vá desfrutar daquilo que você construiu. E aí, maravilhosa é a conclusão de Salomão, depois de toda essa reflexão. E é interessante, porque a gente chega até aqui nesse ponto, e a gente parece que a gente vê um Salomão, carrancudo, estressado, com os cabelos assanhados, sem perspectiva da vida, e diz: o negócio de viver não vale a pena, ficar trancado dentro de casa e esperar a morte chegar. Mas a conclusão é fantástica e quebra todas as expectativas das pessoas sem esperança, e pessimistas da vida. Veja só o versículo 24. Quando a gente pensa que Salomão está para desistir de tudo, ele diz aí: para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. Como assim, Salomão? Se ele acabou de dizer que o trabalho não vale a pena, que não existe alegria no mundo, que não existe prazer, que a sabedoria não é de nada. Só que o grande ponto está aí, na segunda parte do versículo, diz: e vi que isso também vem da mão de Deus. E quem aproveitou melhor as coisas e os prazeres do que eu? Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. E isso também é inútil,
é correr atrás do vento. Irmãos, a grande conclusão de Salomão na sua jornada é que ele chegou num momento da vida em que ele entendeu: será que vale a pena viver? E a grande resposta é sim. Como? Aproveitando sabiamente as bênçãos que Deus dá. Essa é a reflexão, a conclusão de Salomão, Então, ele entendeu que o trabalho, que a alegria, que os prazeres, que o conhecimento ou a sabedoria não são aquilo que vai dar sentido à vida de alguém, mas são bênçãos que Deus dá e que devem ser aproveitadas. Então, a grande lição de Salomão para nós hoje é que nós devemos reconhecer todas as coisas boas como o dom de Deus. Nosso trabalho é dom de Deus, o nosso conhecimento é dom de Deus, os prazeres que temos a oportunidade de ter na vida são dom de Deus. E isso vai completamente na contramão de tudo aquilo que é dito hoje no nosso mundo. Porque as pessoas hoje ensinam que aquilo que você consegue é mérito seu. Pessoas hoje ensinam que aquilo que você tem é fruto do seu esforço. Que alcançar as coisas boas da vida só depende de você. E que de dentro de você pode sair um grande potencial para alcançar o máximo que você pode ter da sua vida. E aí o interessante é que Salomão já passou por isso. Ele já viveu toda essa perspectiva, e ele, se estivesse aqui vivo hoje, ele dizia: isso é mentira. Aquilo que nós temos de bom não é do nosso potencial, não é do nosso trabalho, porque tudo isso é frustração e é inutilidade. Aquilo que nós temos de bom só alcançamos pela graça de Deus. Esse, irmãos, é o X da questão aqui para Salomão.